Chegamos agora ao momento da mensagem, né? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 9, verso 35, a última parte da história do cego de nascença. Inclusive, duas coisas eu quero falar para vocês aqui antes da mensagem. Aliás, três. A primeira é que nós vamos ter a ceia daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó. Meu cálice já está pronto, preparado, pedacinho de pão também, ó. Tá aqui, ó. Onde vocês podem fazer a mesma coisa. Preparem aí, podem preparar pão, um pouquinho de suco da uva, vamos cear. Se você já tem consciência da ceia, né? Se você já entende o que é a ceia, ok? Segunda coisa, peço que todos vocês compartilhem, por favor, o culto agora, tá? Eu vou ensinar uma coisa para vocês que estão aqui comigo no Instagram. Vocês podem clicar nesse aviãozinho aqui, tá na parte inferior, vai abrir aí uma lista de contatos, marquem essas pessoas e elas vão ser notificadas agora. E se elas estiverem online, elas poderão entrar no culto, isso mesmo. Então é importante compartilhar, ou senão você pode copiar o link e colocar no seu grupo de WhatsApp, no seu status do WhatsApp, no grupo de amigos, de família. A mesma coisa quem está no canal no YouTube. Tem uma função compartilhar aí, vai nessa função compartilhar e envie para as pessoas. Gente, você sabe lá o que é isso? Um compartilhamento que você faz num grupo, né, a chance que você está dando, por exemplo, um grupo de, vamos colocar aí, de 30 pessoas, né, um grupo de 30 pessoas, você está dando a chance de 30 pessoas ouvirem essa pregação. Olha que coisa importante isso. Você está dando oportunidade para alguém. É como se você estivesse convidando, né, uma pessoa para participar do culto, só que online. Né? Você está, fulano, vamos comigo ao culto? Né? Normalmente quem assiste o culto presencial. Então é como se você estivesse convidando a pessoa para ir ao culto com você, só que online. Então compartilhe, por favor. Vamos fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, tá? E a terceira coisa, antes da mensagem, é o seguinte, quero falar para vocês. Quem quiser assistir as duas pregações sobre a história do cego, às vezes você está aqui pela primeira vez e de repente está aí pensando, mas eu não peguei nem a primeira nem a segunda parte. Nós temos as duas partes no canal do YouTube. Já estão lá editadas, separadas. Podem acessar, tá lá a primeira parte da história do cego, tem a segunda de semana passada e a de hoje. Então, se você quiser, é só você ir no nosso canal, PR Joel Paulo, no canal no YouTube. Quem já está assistindo o culto no YouTube já está por dentro, mas quem está aqui no Instagram às vezes não sabe. PR Joel Paulo, tá bom? João 9, verso 35. Já abriram a Bíblia aí? João capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, verso 35. A última parte da história do cego. Jesus se revela ao cego, hein? Olha que maravilha essa palavra. Vamos lá. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fale aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá? Que palavra maravilhosa. Chegamos no final da história do cego de nascença, e só para recapitular, a primeira parte nós falamos da cura, né? Onde Jesus fez o lodo, aplicou os olhos dele, e ele foi curado, né? A segunda parte da mensagem foi exatamente o interrogatório dos fariseus, que mandaram chamar
este homem que estava cego e fizeram uma série de perguntas. Eles perguntaram quem tinha feito aquilo nos olhos dele, como que ele voltou a enxergar. Eles não aceitaram a resposta do cego, porque ele se referiu a Jesus, embora ele não falou Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Ele só falava o seguinte: aquele homem me curou, aquele homem me curou. E hoje, a terceira parte, onde Jesus se revela ao cego, porque até então, a primeira e a segunda parte, a gente percebe que o cego ainda não conhecia Jesus. Ele continuava cego espiritualmente, embora, lembra da última parte, né, a segunda parte, domingo passado, que os sinais da graça já eram evidentes no coração dele, porque quando ele assumiu o milagre, ele disse: olha, não tem como alguém fazer um milagre desse se não for da parte de Deus. Ele se referiu a Jesus, embora ele não sabia que era Jesus, mas ele se referiu a Jesus como: olha, esse homem ele vem da parte de Deus. Então, a gente percebe que os sinais da revelação de Cristo no coração dele já eram evidentes, tá? E agora Jesus se revela a ele de fato. Leia comigo, por gentileza, vamos lá. O verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha só. Leia comigo agora esse tópico. Foi expulso pelos religiosos, mas encontrado por Jesus. Aqui, os religiosos expulsaram o cego. Lembra que no versículo 34 de João 9, semana passada, eles expulsaram ele porque eles ficaram tão indignados com a postura desse homem, ficaram tão indignados que eles não aceitaram ele mais na sinagoga. Porque eles queriam que ele mentisse, eles queriam que ele falasse qualquer outra coisa, menos que Jesus havia feito o milagre. E ele não negou o milagre. E por conta disso, ele foi expulso da sinagoga. Lembra dos pais? Os pais também tiveram medo. Os pais desse cego, quando eles foram interrogados, eles não quiseram mais responder os fariseus, os religiosos, os judeus religiosos e fariseus, porque eles estavam com medo de serem expulsos. Bom, o cego não teve medo de falar a verdade. E por conta disso ele foi expulso. Muitas das vezes, gente, aos olhos humanos, você pode perder porque você falou a verdade, porque você assumiu a verdade. Mas sempre fique do lado da verdade. Esse homem ficou do lado da verdade. E não era qualquer verdade. Era assumir o milagre que Jesus havia feito. E quando Jesus soube que ele havia sido expulso, ou seja, rejeitado pelos judeus, pelos religiosos, Jesus o encontrou. Entenda uma coisa, Jesus, quem foi ao encontro dele? Ele não foi ao encontro de Jesus. Eu quero que você entenda, inclusive está no Evangelho de João, que não é Deus, aliás, não somos nós que escolhemos a Deus. É Deus quem nos escolhe. É Deus que nos escolhe. Não somos nós quem encontramos a Deus. É Deus que nos encontra. Jesus foi ao encontro desse homem. Jesus foi até ele, porque, aliás, tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que aconteceu, era propósito de Deus. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou os pais? E Jesus respondeu: ninguém pecou. O que aconteceu com ele foi para que manifestem as obras de Deus. Aqui. Agora a gente entende por que a cegueira daquele homem, por que Jesus fez o milagre nos olhos, por que Jesus aplicou o lodo, por que todo esse processo para chegar exatamente nessa parte. Jesus o encontrou. Jesus o encontrou e perguntou para ele. Deixa eu voltar aqui na minha anotação. Jesus perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Você crê no Messias? Aí ele responde. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia?
quem é Senhor para que eu nele creia? Ele pergunta para Jesus. Esse Senhor aqui, gente, por mais que está com letra maiúscula, dentro do contexto, ele se referiu a Jesus com respeito, como se fosse um Senhor mesmo, né? Você não chama, né, o Senhor fulano de tal. Então, quem é Senhor para que eu nele creia? Ou seja, quem é o Filho do Homem? Quem é o Messias para que eu nele creia? Ele, ao mesmo tempo que ele demonstra ainda que estava cego espiritualmente, porque Jesus estava diante dele, ele também demonstra interesse, vontade em conhecer Jesus. Eu quero pontuar duas coisas aqui. Existem dois grupos. Existe o grupo que conhece o poder de Jesus, conhece a Bíblia, sabe o que pode acontecer por meio da fé, não são descrentes com respeito aos milagres, às bênçãos, só que esse grupo não conhece Jesus como um cego. Ele viu o poder de Jesus, ele foi curado, só que ele não conhecia Jesus. O segundo grupo é o grupo que nunca viu o poder de Jesus, não sabe quem é Jesus, mas é um grupo que tem sede em conhecer. Aí você me pergunta, mas como assim sede em conhecer se nunca viram nada sobre Jesus? Sabe quem são esses? São exatamente aqueles que querem saciar sua sede, querem saciar o espírito, querem a paz, querem a felicidade, mas não sabem como encontrar isso. É o segundo grupo. Então nós temos o primeiro grupo que conhece, entre aspas, né? E outro grupo que não conhece. Então na resposta do cego a gente vê esses dois grupos. Quem é Senhor para que eu nele creia? Jesus estava diante dele, mas só que ele não conhecia ainda Jesus. Ele conhecia aquele homem, porque Jesus havia feito o milagre, então quando ele viu Jesus, ele lembrou, esse homem foi quem me curou. Foi ele quem me curou. Só que ele não sabia, de fato, quem era Jesus. Tanto olha só essa continuação dessa palavra. Leia comigo, por gentileza. Jesus se revela ao cego. Olha o verso 37. E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Ou seja, você já está vendo. É o que fala com você. Jesus se revelou a ele. Tudo, gente, todo aquele processo, a cura, né, o lodo nos olhos, todo aquele processo foi exatamente para Jesus chegar aqui e dizer para ele assim, eu sou Jesus. Eu sou o Messias esperado, eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou aqui diante de você. É esse quem fala com você. Então Jesus se revela. Então isso nos ensina o seguinte, é Cristo quem nos revela a sua graça. O amor de Cristo é revelado. Não é a força do braço. Não é a justiça própria. É a vontade dele se revelar. É a vontade dele se mostrar. Eu creio que tem gente aqui que já fez essa pergunta, às vezes na mente, mas por que uns conhecem, outros não? Por que nem todo mundo sabe sobre a graça? Porque é revelada por Deus. Eu prego, eu ensino, só que tudo isso, a pregação, o ensinamento, seja através do culto, através da live, tudo isso são ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus para revelar a sua graça. A revelação da graça pode vir através de um amigo, através de uma situação. Tudo, gente, Deus é soberano, Ele pode usar o meio que Ele quiser. Ele não usou um jumento, Ele não usou um animal. Então, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele pode sim. Só que você deve entender que aqui Jesus se revela a Ele.
Jesus se apresenta, ele, sou eu, o que fala com você. Você crê no Filho do Homem? Ele me fala quem é, Senhor, para que eu nele creia. E Jesus, poxa, é quem fala com você. Estava tão perto dele, estava tão diante dele, mas não adianta. Se os olhos do coração, se eles não forem abertos, não tem como a pessoa conhecer de fato Jesus. Tem gente que está bem perto de Jesus. Digo, esse perto em conhecer. Mas se os olhos dela, se os olhos do coração dela não forem abertos, não adianta. Pode estar dentro da igreja. Pode conhecer a Bíblia. Pode, o meu pai é pastor, minha mãe é fulana de tal, meu irmão é fulano de tal. Pode nascer num berço evangélico. Pode conhecer todas as doutrinas. Mas se não nascer de Deus, se não conhece Jesus, não adianta. Esse homem havia sido curado. Ele era cego de nascença. Passou a enxergar, um milagre extraordinário. Só que ele não conhecia Jesus. Só não, né? Tudo, né? E Jesus se revela a ele. Sou eu quem fala contigo. Sou eu mesmo. E agora, olha a reação dele quando Jesus se revela. Abriu os olhos do coração. João 9,38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Que maravilha. Ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Agora sim, a cura completa. Os olhos do coração foram abertos. Os olhos espirituais foram abertos. Jesus se revela a ele, se apresenta a ele e ele diz, eu creio, Senhor, e o adorou. Nesse momento, esse homem foi salvo. Foi totalmente transformado. Não apenas a cura dos olhos, não apenas a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Quando Jesus se apresentou, ele disse, eu creio. E Jesus ele se apresenta através de sua palavra. Por exemplo, essa mensagem de hoje é Jesus se apresentando. Tudo que eu preciso é de crer nele. Esse homem, ele creu em Jesus. Quando Jesus se revelou, ele disse, eu creio, e o adorou. Não perdeu tempo, não ficou, eu creio, mas não sei. Estou crendo, mas ao mesmo tempo não estou crendo. Não, ele eu creio e adorou. Não ficou em cima do muro. Não ficou naquela, será que é Jesus mesmo? Será que é o Messias mesmo? Será que é o Filho de Deus mesmo? Não, não, não. Ele disse, eu creio e o adorou. Por isso que eu disse na mensagem de semana passada que os sinais da graça no coração desse homem já eram evidentes, porque ele se posicionou na fé, ele assumiu realmente o milagre diante dos religiosos, mesmo sabendo do risco que ele estava correndo, mesmo sabendo que poderia ser expulso, mas ele assumiu, ele se posicionou na fé. E por isso que eu falo, a graça já estava sendo esclarecida no coração dele. Quando Jesus veio e se apresentou, ele não perdeu tempo. Eu creio e adorou, se jogou aos pés de Jesus. Pronto. A partir de hoje, eu estou com o Senhor. A partir de hoje, eu sou um seguidor de Jesus. A partir de hoje, eu vou te servir, Jesus. Que maravilha essa palavra. E aí, gente, para continuar, vamos lá? No verso 39, agora a gente vê a cegueira espiritual. Jesus já começa um discurso agora, depois que ele se revela ao cego, depois que esse homem, não quero chamar de cego mais, mas vamos lá, porque ele deixou de ser cego fisicamente e espiritualmente, né? Mas depois que o cego, vou usar o cego mesmo, porque ainda está dentro do contexto, depois que ele se joga aos pés de Jesus, o adora, Jesus começa um outro discurso agora, já apontado para os religiosos, já falando para os judeus fariseus, né? Os judeus fariseus que eu falo, esses aqui, os que não aceitavam Jesus, os que eram contra Jesus, os que queriam fazer de todas as maneiras o mal para Jesus, os que queriam
os que queriam o mal de Jesus, né? Só para você entender. Olha só o verso 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Bom, deixa eu explicar para você isso aí. Olha só. O propósito de Jesus não era condenar, mas salvar. Salvar alguns, entretanto, envolve condenar outros. Então entenda uma coisa. Quando Jesus ele abre esse discurso, ele quis mostrar o seguinte: eu vim para salvar. Mas a gente sabe que se vai haver salvação, haverá condenação também. Existem dois grupos, os que serão salvos e os que não serão salvos. Os que não serão salvos serão condenados. Né? E continuando a explicação, os que não veem são as pessoas que sabem que estão em trevas espirituais. Então vamos parar aqui. Quando Jesus fala os que veem se tornem cegos, o que ele quis dizer? Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Os que não veem, vamos lá. Os que não veem, ele fala, os que não veem, vejam. Quem são esses? São aquelas pessoas, como o cego, que espiritualmente não estava vendo. Então, para essas pessoas, Jesus vem, ele vem para que elas o vejam. São aquelas que estão em trevas, aquelas que estavam perdidas, como você estava perdido, hoje você está em Cristo Jesus, como eu estava perdido, hoje estou em Cristo Jesus. Nós estávamos cegos. Muitos aqui estavam cegos pela religiosidade. E Jesus abriu os olhos. Jesus mostrou a verdade. Jesus esclareceu com o Evangelho da Graça. E você hoje passou a enxergar. Então ele veio para exatamente abrir os olhos. Por que nós fomos transportados das trevas para a luz? Porque Cristo abriu os nossos olhos. É Ele quem faz isso, como fez com esse homem que estava cego. E a outra explicação fala dos que veem, né? Aqueles que veem. Quem são esses? Olha só. De modo irônico, refere-se àqueles que pensam que estão na luz, mas não estão. Então Jesus, aqui, de forma irônica, né, ele aponta para aqueles que estavam diante dele, porque tudo indica que o cego estava num lugar público, né, onde haviam outras pessoas e haviam também os religiosos, e Jesus aponta de maneira irônica, né, dizendo que os que veem os que veem se tornem cegos. Ou seja, quem são esses que veem? São aquelas pessoas que se acham, ou que acham que são, como eu posso dizer para você, que são de Deus, que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem nada. Na verdade não nasceram de Deus, são apenas religiosos, como esses fariseus, que eram convencidos, mas não eram convertidos a Jesus. Né? E a gente sabe que existe um montão de gente por aí assim, né, que acha que está em Jesus, mas não está, pelo modo de vida que vive, pela arrogância, pela hipocrisia e por aí vai. Então Jesus ele mostra os dois grupos, né? Os que não veem, que ele vem para abrir os olhos dessas pessoas, e o grupo que acha que vê, mas na verdade não vê nada, que não sabe de nada. O grupo que acha que conhece as Escrituras, mas na verdade não tiveram nenhuma experiência, não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. Então são esses dois grupos que ele se refere. E aí, gente, para finalizar essa mensagem maravilhosa, diz assim, olha, no verso 40 e 41 agora. Rejeitaram Jesus. Leiam comigo. Rejeitaram Jesus. Por quê? Olha as palavras de Jesus. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Agora olha a resposta de Jesus. Se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É um pouquinho complicado essas palavras, né, para entender. Por isso que eu vou colocar para você a explicação para a gente abordar exatamente isso. Leiam comigo. Aparentemente, Jesus encontrou o homem no lugar público, né? O cego estava no lugar público, onde os fariseus estavam presentes e escutando. Jesus referiu-se
particularmente ao pecado de descrença e rejeição dele como Messias e o Filho de Deus. Então, quando Jesus ele fala do pecado nesse texto aqui, nesse versículo, no versículo 41, na verdade ele está falando da descrença, porque pecado todos nós temos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, só que aqui ele se refere à descrença, porque aqueles religiosos, aqueles fariseus, eles não criam em Jesus, eram descrentes. E aí, continuando a explicação, diz assim, olha, se eles soubessem da sua perdição e das trevas e clamassem por luz espiritual, não seriam mais culpados de descrença em Cristo. É o que faltava para eles. Se eles reconhecessem a sua natureza pecaminosa, a sua escuridão, se eles reconhecessem que estavam perdidos e clamassem pela luz espiritual, seriam iluminados por Cristo. Foi o que aconteceu com esse cego. Quando Jesus o encontrou, Jesus se revelou a ele, ele disse, eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou. Né? Aqui a gente vê exatamente a diferença, a humildade desse homem, a humildade desse cego. E ele poderia falar assim, já estou curado mesmo, eu já recebi o que eu queria, então agora eu não preciso mais adorar ninguém, não preciso mais confessar que ele é o Filho de Deus. Ele poderia falar, não preciso mais desse homem, ele já me curou mesmo. Não, mas ele reconhece que ele precisava não apenas da cura, mas ele precisava muito mais, porque a cura apenas foi uma consequência, a cura física. Mas ele precisava muito mais abrir os olhos do coração para enxergar Jesus. Então aqui Jesus fala exatamente para esses religiosos que eram descrentes, que eram orgulhosos, que não reconheciam os seus pecados, que não reconheciam a sua natureza pecaminosa, que não reconheciam a sua miséria espiritual. E para finalizar esse texto, essa palavra maravilhosa, leem comigo. Porém, satisfeitos com o pensamento de que suas trevas eram luz e persistindo na rejeição a Cristo, o pecado deles permanecia. É isso. Eles estavam satisfeitos com o pensamento que suas trevas eram luz, eles se achavam, eles achavam que estavam certos, que estavam corretos, e rejeitaram a Cristo, e por isso o pecado deles permanecia. Deixa eu falar uma coisa para você, Cristo veio por nós, pecadores. Ele veio para nos salvar. Mas muitos o rejeitaram e o rejeitam. Muitos fazem o que esse grupo de religiosos fez. Rejeitam Jesus. Não querem ouvir Jesus. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos conduzir. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria de nós se não fosse sua palavra, seu cuidado, seu amor, sua graça? A gente vê nessa história do cego, uma história belíssima, que falamos durante 3 domingos, a gente vê o amor de Jesus, sua graça. Todos os detalhes que vemos nessa história, tudo que aconteceu, todos os detalhes, foi permissão de Jesus, foi permissão de Deus para que isso aqui acontecesse. Você vê que no final da história, Jesus é glorificado e o cego é salvo. Essa é a história. Então tudo que mais importa para a gente é que Ele seja glorificado e que sejamos salvos. Independente do que vai acontecer na nossa vida física. Tá? Porque ainda que esse homem não tivesse sido curado, fisicamente que estou falando, tá? Mas se espiritualmente ele tivesse sido curado, os olhos, o coração aberto, maravilha. É o que mais importa. Então eu gostaria de orar por todos agora. Se você já está com Cristo Jesus, continue firme e forte com Ele, caminhando com Ele. E se você ainda, olha, eu não me rendi a Jesus, faz como esse homem fez, ele creu em Jesus e o adorou. Crê em Jesus e o adora, em espírito e em verdade, todos os dias da tua vida. Na ceia de hoje, que inclusive vamos cear agora, está aqui o meu cálice e também o meu pedacinho de pão. Nós vamos agradecer a Jesus, porque a ceia
ela representa exatamente isso, representa a morte de Cristo e a vinda dele. Né? O que seria de nós se não fosse a morte de Jesus? O que seria de nós se não fosse o seu reino? Né? Porque ele virá para buscar a sua igreja, estaremos com ele. Inclusive, no primeiro versículo que lemos no início do culto, Jesus fala que, né, a próxima ceia será no reino, né? Vai se cumprir, ou seja, ele se refere ao seguinte, até que o reino se cumpra. Essa é a última ceia até que o reino se cumpra. Um dia estaremos com ele para ceiar com ele. Que maravilha. Então nós vamos agradecer a Deus por tudo e vamos cear juntos, ok? Senhor Deus e Pai, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, por teu favor imerecido. A gente ouve essa palavra, a gente escuta essa palavra, a gente ouve, Deus, os seus ensinamentos e precisamos aprender mais e mais. Esse é o nosso pensamento, ó Pai. A gente vê o teu cuidado, a tua vontade na história desse homem. O Senhor encontrou aquele cego, só foi o encontro dele. Ele havia sido expulso da sinagoga, rejeitado por uns, mas abraçado pelo Senhor. O que mais importa para a gente é isso, o abraço do Senhor em nossa vida. Estávamos perdidos, rejeitados, excluídos, estávamos perdidos nas trevas, o Senhor foi lá e nos resgatou, nos encontrou e nos abraçou, Deus. Graças te damos por tudo isso, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus.